Flávio, sou assessor de Química. E eu tô aqui para dar uma mão para vocês aí nesse período de quarentena que vocês estão passando, né? Galerinha aí da primeira série do ensino médio, volume 2, é agora o que a gente vai começar. A gente vai trabalhar nesse vídeo das páginas 4 até 10, beleza? Então tá. Então o nosso tópico aqui hoje que a gente vai trabalhar é a saudosa tabela periódica dos elementos químicos, né? A gente vai tentar entender o que é uma tabela periódica e como é que ela foi organizada, né? Então, estou usando essa palavra organizada porque isso remete à organização. Por isso que nessa página inicial do seu ponto de partida tem uma biblioteca, né? Porque a tabela periódica é uma forma de organização dos elementos químicos de acordo com as suas propriedades e características, tá? Seja lá o que isso queira dizer, né? Mas você já sabe muito bem o que é um elemento químico, tá? A gente já estudou isso aí. E a ideia é tentar ver como é que a gente pode organizar, né, esses elementos químicos de acordo com uma periodicidade, enfim, com as propriedades que eles apresentam, tá? O estudo da tabela periódica ele é bem minucioso, tem muitos detalhes, mas eu prefiro que você entenda em amplitude e extensão do que em profundidade, tá? É importante você ter uma ideia de como é que funciona, porque daí sempre esse tópico, né, dos elementos químicos, como estão expostos, eles vão acabar sendo retomados ao longo aí de todo o ensino médio. Mas é importante que você tenha essa visão do todo, que eu acho que é mais importante, tá? Só um pequeno histórico da tabela periódica. A tabela periódica tal qual nós a conhecemos hoje, a gente pode dizer, grosso modo, que quem sistematizou ela dessa maneira foi esse senhor barbudo aí, um cara chamado Dmitry Mendeleev, químico russo, né? Ele, por exemplo, foi o criador, né? O cara que inventou a vodka, né? Grandes contribuições aí à sociedade. Ele também trabalhava com questões relacionadas à química orgânica, trabalhava com economia. Nossa, ele era uma pessoa, né, muito erudita, né? Sabia muitas coisas realmente, tá? Então, olha ali, ó. O que me importa nesses vários elementos químicos que eu estou te mostrando aí? Tenta olhar as colunas, tá? Então eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Então, nesse caso, ele organizou os elementos químicos em 6 colunas, por quê? Ele acreditava que em cada coluna dessa, você tinha elementos químicos que tinham propriedades muito semelhantes, né? Todos eles se comportavam da mesma forma, ou de forma muito parecida, em determinadas situações. Então, ele pegava, dentre todos os elementos químicos que ele conhecia, se não me engano, nessa época eram 63 elementos químicos. Então, ele pegava todos os elementos químicos e falava, esse é parecido com esse é parecido com esse. E ele foi organizando a coisa toda, né? E assim que surge, basicamente, a ideia da tabela periódica atualmente como nós a conhecemos, tá? Para a gente entender a tabela periódica atual, eu vou precisar retomar um pouquinho um conceito, que eu não sei se você tem muito claro aí, que é a questão do elemento químico mesmo, né? Então, você tem o núcleo, que é onde estão os prótons, e você tem a eletrosfera, que é onde estão os elétrons, tá? O que vai definir um elemento químico? Quantos prótons ele tem no seu núcleo, tá? E a gente já vai ver como é que isso vai variando de acordo com a tabela periódica, como é que ela é apresentada. Então, é prótons no núcleo, tá? E uma outra coisa que vai importar para a gente vai ser os níveis de energia que esse átomo possui. Se ele possui 1 nível de energia, 2 níveis de energia, 3 níveis de energia, 4 e assim por diante, como você já viu aí anteriormente, tá? E em cada nível de energia, também vai me interessar quantos elétrons eu tenho na camada de valência, tá? Então aí pelo menos eu já tenho 3 informações. Núcleo, prótons, vai me definir quem é o meu elemento químico, eletrosfera e os seus níveis de energia, e nesses níveis de energia, quantos elétrons eu tenho, né, nessa última camada, que é chamada camada de valência, tá? Então é basicamente isso aí que a gente tem que se lembrar nas nossas aulas anteriores de química. Então vamos lá, a tabela periódica. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é, olha ali no seu extremo esquerdo, você tem o hidrogênio, tá? Qual que é o número atômico dele? É 1. Então ele tem 1 próton. Do outro lado, na outra extrema direita, eu tenho o hélio. O hélio tem 2 prótons no núcleo, tá? Depois eu tenho na extrema esquerda de novo, eu tenho o lítio, depois o berílio, entendeu? Então em cada linha dessas, eu tenho um aumento do número atômico, eu tenho um aumento do número de prótons. E é assim que cresce, que é organizada a tabela periódica, em relação ao aumento do número atômico, tá?
Um outro fator aqui que é importante para a gente vai destrinchando e esmiuçando cada detalhe da tabela, tá? Então, olha, por exemplo, essa primeira linha. Essa primeira linha a gente vai chamar de período. Então, o primeiro período se refere ao quê? Se refere à minha eletrosfera, se refere ao meu nível de energia. Então, nessa primeira linha, eu tenho um nível de energia. E é basicamente essa a ideia, tá? Então, olha aqui, ó, o período é o primeiro. E nesse primeiro período, meus elétrons estão distribuídos nesse primeiro nível de energia. E na próxima linha? Na próxima linha, os elétrons estão no segundo nível de energia, no nível L, como você pode ver no desenho ali. E no terceiro período? Estão no terceiro nível de energia, que é o M, e o quarto período estão no N, e assim por diante, tá? Uma consideração aqui é que atualmente a gente conhece 7 níveis de energia, 7 períodos, tá? Mas nada impede que surja um 8º período posteriormente, à medida que esses elementos químicos forem sintetizados aí nos laboratórios, enfim. Então eu gostaria que você entendesse essa ideia de período, tá? Eu acho que aí tá ok. Uma outra coisa importante são os grupos, tá? E como é que esses grupos são dispostos na tabela periódica? Cada grupo desse, que é cada coluna, ele está organizado em função das propriedades e características de cada um desses elementos químicos. Então a gente pode dizer que, de certa maneira, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, eles têm características muito parecidas. Por isso que é chamado de um grupo, né? Grupo 1, ou, né, como anteriormente era chamado de 1A, mas hoje em dia a gente usa o grupo 1, tá? No outro extremo, a gente tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Então, todos os elementos que estão nesse grupo, eles também têm propriedades parecidas. A gente chama esse grupo de grupo 18, grupo dos gases nobres, beleza? Vamos por partes aí, porque senão você fica muita informação, né? Então, beleza. Então, a gente já viu períodos, a gente já viu grupos. Esses grupos são divididos de 1 até 18, tá? Numa nomenclatura antiga, a gente tinha lá 1A, 2A, é aquilo que está em azulzinho ali. 3B, 4B, 5B, depois volta para 3A, 4A, 5A, 6A, enfim. Essa é uma nomenclatura antiga que tem a ver com os subníveis de energia no qual esses elétrons estão distribuídos. Não importa muito para a gente, pelo menos nesse exato momento, tá ok? Então, aí a gente observa ali, ó. Então a gente viu que cada linha é um período que corresponde aos níveis de energia e cada grupo corresponde à semelhança entre os átomos. E da onde surge, pelo menos em alguns desses átomos, né? Da onde surge essa semelhança? Devido aos elétrons na camada de valência. Então, novamente, olha lá os elementos químicos do grupo 1A. Hidrogênio, lítio, sódio, enfim. Todos eles têm um elétron na camada de valência. Então, isso quer dizer que todos eles têm algumas propriedades químicas e físicas, até em alguma medida, muito semelhantes, devido a esse único elétron na camada de valência. Essa é uma característica, né? 2A, olha ali, ó, todos os 2 elétrons na camada de valência. 3A, 3, 4, e assim por diante, né? A gente tem ali, no grupo 18 dos gases nobres, o hélio, que ele atinge a estabilidade com 2 elétrons na camada de valência, mas todos os outros têm 8 elétrons na camada de valência, que vai obedecer ali o que você já viu anteriormente, a chamada regra do octeto, beleza? Então, grupos, por que eles são parecidos? Tá? Além das propriedades químicas e físicas semelhantes, por causa da quantidade de elétrons na camada de valência. A gente pode colocar dessa forma também. Tá? Outras divisões que a gente tem na tabela periódica, e essas divisões se relacionam exatamente com isso que você está vendo. Tá? Então, esses elementos destacados aí são os chamados elementos representativos. A gente pode pensar assim que esses são os elementos que têm uma maior estabilidade em relação aos elétrons na camada de valência, como a gente viu ali anteriormente. Então, eles são, vamos pensar assim, mais fáceis de serem estudados, tá? Já os outros elementos, chamados elementos de transição, eles já apresentam características um pouco mais complicadas. Você vai pensar lá nos subníveis de energia e tal, a coisa já se torna um pouco mais obscura, tá? Mas a nível de ensino médio está ótimo se a gente puder compreender, por exemplo, que existem elementos representativos e elementos de transição, tá? Só um pequeno detalhe ali. Se você olhar ali no 6º período, você vai ver escrito ali, ó, série dos lantanídeos. E embaixo, no 7º, série dos actinídeos. Essa tabela ela deveria ser muito mais extensa, porque
a série dos lantanoides que está ali embaixo, está escrito lantanoides, ela devia estar toda colocada ali onde está escrito série dos lantanídeos. Então essa tabela ia ficar muito mais esticada. E na linha embaixo ali também é a mesma coisa, tá? Depois, qualquer coisa no outro vídeo eu mostro para vocês. Mas essa tabela fica muito mais ampliada. Só para ficar mais fácil de visualizar, ela é apresentada assim, dessa maneira. Tá, ok? No próximo vídeo a gente vai tentar mostrar um pouquinho melhor sobre o que se refere esses lantanoides, esses actinoides, a característica desses elementos químicos. Beleza? Então, esse grupo aqui, grandão, é chamado de elementos de transição interna, externa, e os outros elementos de transição interna. Tá? Aí aqui, ó, é só para você verificar, né, de maneira mais sistemática, como é que a coisa toda está organizada. Então a família 1 é chamada de metais alcalinos, família 2 metais alcalino terrosos, a 13, estou falando aqui só dos elementos representativos por enquanto, né? 13, grupo do boro, depois grupo do carbono 14, grupo do nitrogênio 15, calcogênios 16, halogênios 17 e gases nobres 18. Tá? E aí você vê ali, ó, relação ao número de elétrons na camada de valência. À medida que você vai andando em um certo período, à medida que você vai se movendo, né, no caso que o vídeo está ao contrário, à medida que você vai se movendo para a esquerda, você vai preenchendo o número de elétrons na camada de valência. Então você vai tendo mais elétrons na camada de valência, por isso que esse número aqui ele vai aumentando. Tá? Aqui ele coloca a distribuição eletrônica. Então a gente vê, por exemplo, que para os gases nobres, se você somar o número de elétrons na camada de valência, 6 mais 2 dá 8. Né? Para os halogênios, 5 mais 2 dá 7. Para os calcogênios, 4 mais 2 dá 6. E assim por diante. Ok? E aqui, quando a gente está falando, por exemplo, aqui, ó, a gente está falando de elementos representativos, o subnível preenchido ou é o S ou é o P. Tá? E quando a gente está falando de elementos de transição, os elementos de transição externa, o subnível preenchido é o D, e de transição interna, o subnível preenchido é o F. Tá? Só para ficar mais claro, tem essa imagem que acho que exemplifica bastante isso daí para você. Então ali, ó, família 1A, 1 e 2, grupo, né, 1 e 2, você vê que a distribuição eletrônica vai acabar no subnível S. Se a gente for olhar 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai terminar no subnível P. Né? Aí se você pegar os elementos de transição externa, vai acabar no bloco D. E, finalmente, os elementos de transição interna, tudo isso vai terminar ali no bloco F. Beleza? E aqui só para a gente concluir, então eu pego ali, por exemplo, o sódio. Né? Eu faço a distribuição dele. 1s2, o número atômico dele é 11, né? A gente pensa na distribuição de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que aquele 3 quer me dizer? Quer me dizer o nível de energia em que o meu elétron está distribuído. Né? Quantos níveis de energia que o meu elemento químico tem. Então, nesse caso ali, ele está no terceiro período. Tá? Para saber qual que é o elétron na camada de valência, eu olho ali a distribuição na camada de valência. Então ali, ó, sódio, ele está no terceiro período e ele tem um elétron na camada de valência. Então está no terceiro período e na família 1. Né? A gente pegar o neônio ali, por exemplo. 1s2, 2s2, 2p6. Então eu sei que o nível mais energético é o segundo período. Então se você olhar ali primeiro, segundo período. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Você vê que a última camada de valência é a 2. Então eu vou somar do S e do P. Dá 6 mais 2 vai dar 8. Então se eu tenho 8 elétrons na camada de valência, a camada de valência está preenchida, então ele vai estar lá na família dos gases nobres. Beleza? Então vamos agora resolver alguns exercícios para exemplificar isso um pouco melhor. Pessoal, então agora a gente vai só fazer algumas atividades aqui. Então a gente vem aqui para a página 15, tá? Ali nas atividades. Depois disso, eu sugiro que você faça todas as atividades, tá? Porque tem muitas ali que vão ensinar você, tá? Onde é que está o elemento representativo, onde é que está o elemento de transição, o que é cada coisa, tá? Vai trazer para você um pouquinho do histórico de cada um desses elementos, vai te ensinar a identificar eles na tabela periódica, e depois a gente vai lá e corrige eles para você, tá? Eu dei meio que de lambuja ali para você, o exercício 1, tá? Já está com o gabarito, né? Mas olhar esse gabarito aí não adianta, então eu sugiro que você faça, dê uma olhadinha lá, tente identificar e olhe lá no seu material, beleza? Agora aqui, para vocês, eu vou resolver o 2,
tá? A gente conversar um pouquinho para você ter uma base, talvez, para fazer as outras atividades. Então ele fala assim, ó, com base no elétron mais energético, diferencia um elemento representativo de um elemento de transição, tá? Onde é que vai estar esse elétron mais energético? Então se lembra, você tem um núcleo e você tem os níveis de energia, tá? Dependendo do período, eu vou ter certos níveis de energia. O elétron mais energético é o último elétron que você preenche. Então esse elétron vai estar necessariamente no nível mais energético, tá? Para os elementos representativos, o elétron mais energético vai estar no subnível S ou P. O elemento de transição, ele pode estar no subnível D ou F, tá? Vai depender se ele é um elemento de transição interna ou elemento de transição externa. Então, olha, os elementos representativos têm elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P. Os elementos de transição têm seu último elétron no subnível D, né? Aí ele não considerou o F, tá? Em outras palavras, o que os distingue é o elétron de diferenciação. Então, na verdade, o que vai distinguir o elemento representativo de um de transição vai ser onde é que vai estar o elétron mais externo, em qual subnível energético que ele vai se encontrar. Beleza? Aí, essa é a página 16, que tem mais algumas atividades aí para você. Eu sugiro que você também tente fazer todas, tá? Chamar uma especial atenção para o item 10, que é bem legal, é uma cruzadinha, tá? A gente vai meio que se divertindo, né? Não sei se dá para dizer assim, mas a gente já consegue pelo menos aprender alguma coisa. Aí com vocês nessa página eu vou fazer o 7, tá? E você viu que isso aí é bom se você dar uma relembradinha ali no diagrama de Linus Pauling, de distribuição eletrônica, né? Que daí você vai conseguir encontrar alguns valores. Então ela fala assim, ó. O cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta, né? Então, o cálcio ele tem número atômico 20. Então, ele apresenta a seguinte distribuição eletrônica que você vai pegar lá no Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Isso daí você já aprendeu a fazer. Ali anteriormente é só ir seguindo o diagrama, né? Ver o número atômico, o número de elétrons e joga no diagrama. Ver se é um cátion, se é um ânion, alguma coisa assim. Faz essa diferenciação, mas manda ver, né? Então, o nível mais energético significa que ele tem 4 níveis de energia, porque chegou ali até o 4. E nesse último de energia, quantos elétrons ele tem? 2. Então isso quer dizer que o cálcio está onde? Ele está no quarto período, no segundo grupo, na segunda família. Beleza? Então, como resposta, a gente tem ali que ele tem 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada, e pertence à família dos metais alcalino-terrosos. Eu sugiro a você agora que vá lá na tabela periódica e procure onde é que está o cálcio, onde é que ele se encontra, tá? Sabendo que você tem essas informações. Todas as outras atividades, elas vão mais ou menos nessa linha, tá? De você manusear bastante a tabela periódica, pegar, tentar encontrar onde é que eles estão os elementos, enfim. Eu sugiro que você, fortemente, que você faça esse exercício, porque ele vai ser bastante importante para o seu aprendizado posterior. Beleza, galera? Só uma consideração em relação àquela questão anterior que a gente resolveu, ele não deu o número atômico, tá? Então essa é uma questão assim que eu fiz para vocês só para exemplificar como é que era, mas ela é uma questão bem complicada assim. Mas isso daí é mais característica às vezes de alguns vestibulares anteriores, tá? Hoje o pessoal não está pedindo isso aí porque daí seria uma pura decoreba. Ok, então pessoal, agradeço demais aí por me acompanharem aí nessa videoaula. E a gente vai se vendo aí até uma próxima semana. Bons estudos! Valeu!